Eu estava parada na fila do check-in, segurando minha mala pequena, quando senti a mão de Odete arrancar a passagem da minha bolsa. Aconteceu tão rápido que nem tive tempo de reagir. Ela rasgou o papel ao meio, depois em 4 pedaços, depois em 8, jogando os fragmentos no chão do aeroporto como se fossem lixo. O barulho do papel sendo destroçado ecoou no silêncio que se formou ao nosso redor. As pessoas pararam de andar. Os funcionários da companhia aérea ficaram paralisados atrás do balcão. Odete deu 2 passos na minha direção, o rosto vermelho, os olhos saltados de raiva, e berrou tão alto que sua voz reverberou pelas colunas do terminal. Você não vai desonrar minha família naquele paraíso, sua faxineira imunda? Volta para sua casa e vai esfregar minha privada. É para isso que você serve. Gente como você não senta na mesma mesa que a gente. Senti todas as cabeças virarem para mim. Ouvi sussurros. Vi celulares sendo levantados. Tatiane, a noiva do meu filho, estava ao lado da mãe com a boca entreaberta, mas não disse uma palavra. Não me defendeu. Apenas desviou o olhar, como se eu fosse um problema constrangedor que ela preferia ignorar. Meu peito apertou, mas não pela humilhação. Apertou porque finalmente eu enxerguei com clareza absoluta quem eram aquelas pessoas. E o pior, elas tinham feito isso justamente porque meu filho Marcelo não estava ali. Ele tinha ficado em Fortaleza para resolver um problema no trabalho e viajaria no dia seguinte. Elas esperaram ele sair de cena para me atacar. Respirei fundo. Não deixei uma lágrima cair. Abaixei-me devagar, juntei os pedaços rasgados da passagem e coloquei dentro da bolsa. Quando me levantei e olhei nos olhos de Odete, minha voz saiu calma, quase suave. Tudo bem, Odete. O mundo gira rápido demais para quem não tem os pés no chão. Virei as costas e caminhei em direção à saída do aeroporto. Cada passo era firme, minha coluna estava ereta. Eu não corri, não me escondi. Saí dali com a dignidade intacta, enquanto Odete gritava atrás de mim. Isso mesmo, volta para o seu lugar. Vai lavar banheiro, que é o que você sabe fazer. Antes de continuar, preciso que você faça algo muito importante por mim. Se você está ouvindo essa história agora, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações porque aqui eu conto histórias reais de pessoas que foram humilhadas, pisadas, descartadas, mas que deram a volta por cima de um jeito que ninguém esperava. Não são histórias de vingança barata, são histórias de justiça. E a justiça, quando chega, chega com tudo. Porque o que Odete não sabia, o que ninguém naquela família sabia, era quem eu realmente sou. Meu nome é Cleusa, tenho 63 anos. A maior parte da minha vida, eu trabalhei como faxineira. Comecei aos 19 anos, limpando escritórios no centro de Fortaleza. Acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus, chegava antes do sol nascer e passava o dia de joelhos esfregando o chão, limpando vidraças, desinfetando banheiros. Ganhava pouco, muito pouco, mas eu tinha uma coisa que a maioria das pessoas não tem: disciplina. Cada centavo que sobrava no final do mês, eu guardava. Não comprava roupa nova, não ia ao salão, não saía para comer fora. Eu juntava. Enquanto as outras faxineiras gastavam o salário todo na primeira semana, eu vivia com o mínimo e investia o resto. Comecei comprando ouro, pequenas correntes, anéis simples, moedas antigas. Guardava tudo numa caixinha de sapato debaixo da cama. Quando juntei 10 mil reais, vendi o ouro e investi em ações de uma empresa de turismo que estava começando no Nordeste. Ninguém acreditava em mim. Meus colegas de trabalho riam quando eu falava sobre investimentos. Faxineira não investe, Cleusa. Faxineira sobrevive. Mas eu não queria só sobreviver. Eu queria construir algo. Continuei trabalhando, continuei juntando, continuei investindo. 5 anos depois, aquelas ações valiam 40 mil reais. Vendi metade e comprei uma pequena participação numa pousada em Jericoacoara. A pousada cresceu. Virou hotel. O hotel virou resort. E eu, que tinha começado como investidora minoritária com 20 mil reais, fui comprando mais cotas ao longo dos anos. Hoje, aos 63 anos, eu sou a sócia majoritária do Resort Paraíso Azul, um dos complexos mais luxuosos do litoral cearense. Minha participação vale 8 milhões e 400 mil reais, mas ninguém sabe disso, nem meu filho. Eu continuo morando na minha casa simples no bairro de Messejana,
Continuo usando as mesmas roupas discretas. Continuo pegando ônibus. Quando as pessoas me perguntam o que eu faço, respondo: trabalho com limpeza. Não é mentira. Eu realmente supervisiono a equipe de limpeza do resort. Só não menciono que sou a dona. Por que eu escondo? Porque aprendi, ao longo da vida, que dinheiro revela o caráter das pessoas. Quando você é invisível, quando as pessoas acham que você não tem nada, elas mostram quem realmente são. Tatiane tinha me convidado para essa viagem 2 semanas antes, dizendo que queria me conhecer melhor, que seria uma oportunidade de nos aproximarmos antes do casamento. Eu aceitei porque acreditei na boa intenção dela. Que idiota eu fui. Odete acabava de me mostrar que aquele convite era uma armadilha. Elas queriam me humilhar longe do meu filho. Queriam me colocar no meu lugar sem testemunhas. Saí do aeroporto, entrei num táxi e peguei meu celular. Liguei para Ronaldo, o diretor-geral do resort. Ele atendeu no segundo toque. Dona Cleusa, a senhora está a caminho? Estou, Ronaldo, mas preciso que você faça algo para mim agora. Cancele imediatamente a reserva VIP que está no nome de Odete Santos Ferreira e Tatiane Santos Ferreira. Se elas aparecerem no resort, trate como hóspedes comuns sem reserva. Nada de cortesias, nada de upgrades, e me prepare a suíte presidencial. A dona está chegando. Houve uma pausa. Ronaldo conhecia meu tom. Entendido, dona Cleusa. Está feito. Desliguei o telefone, encostei a cabeça no banco do táxi e fechei os olhos. Meu coração batia devagar, tranquilo. Não havia raiva. Havia apenas uma certeza cristalina. Odete tinha acabado de cometer o maior erro da vida dela. E quando meu filho Marcelo chegasse no dia seguinte e descobrisse tudo, ele finalmente enxergaria quem realmente era a família que ele estava prestes a integrar. E eu ia garantir pessoalmente que Odete nunca mais esquecesse. O voo durou 1h40. Eu comprei outra passagem no balcão da companhia aérea, paguei em dinheiro e embarquei no mesmo avião que Odete e Tatiane. Sentei na última fileira, longe delas que estavam na classe executiva. Vi quando o comissário serviu champanhe para as duas. Vi Odete brindar com a filha, rindo alto, como se tivesse acabado de ganhar uma batalha. Tatiane tirou uma selfie segurando a taça, provavelmente para postar nas redes sociais. Elas estavam celebrando minha humilhação. Fechei os olhos durante a maior parte do voo. Não porque estava cansada, mas porque precisava pensar. Precisava decidir até onde eu iria. Meu primeiro instinto tinha sido apenas cancelar a reserva delas e assistir o caos de longe. Mas quanto mais eu pensava na cena do aeroporto, na forma como Odete rasgou minha passagem, na forma como Tatiane ficou em silêncio, mais eu percebia que aquilo não tinha sido um impulso. Tinha sido premeditado. Elas tinham planejado me humilhar. Tinham esperado meu filho não estar presente para fazer isso. E se eu deixasse passar, elas fariam de novo, e de novo, e de novo. Quando o avião pousou em Fortaleza, peguei um táxi direto para o resort. A viagem durou 2 horas. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem mudar de cidade para litoral, de prédios para coqueiros, de asfalto para areia. O Resort Paraíso Azul fica numa área isolada, a 15 quilômetros da praia mais próxima. É um complexo de luxo com 120 suítes, 4 restaurantes, 2 spas, 3 piscinas e acesso privado ao mar. Eu tinha investido R$20 mil naquele lugar quando ele era apenas um terreno com projeto. Hoje ele vale R$42 milhões. Cheguei às 3 da tarde. O porteiro me reconheceu imediatamente e abriu o portão sem perguntar nada. Entrei pela entrada lateral, a que leva direto aos escritórios administrativos. Ronaldo estava me esperando na recepção. Ele é um homem alto de 50 anos que trabalha comigo há 15 anos. Conhece cada detalhe da operação. E mais importante, conhece cada detalhe da minha história. Dona Cleusa, ele disse, apertando minha mão com firmeza. A reserva foi cancelada. O sistema está bloqueado para qualquer tentativa de reativação. Se elas chegarem, serão informadas de que não há registro. Ótimo. E a suíte presidencial? Preparada. Champanhe gelado, frutas frescas, flores, tudo como a senhora gosta. Olhei para ele e senti um aperto no peito. Ronaldo tinha sido uma das primeiras pessoas que eu contratei quando o resort abriu. Na época, ele era apenas um recepcionista. Eu o promovi, treinei, dei oportunidades. Ele sabia que eu era a dona, mas nunca contou para ninguém. Nunca me tratou diferente na frente dos outros funcionários. Ronaldo,
Preciso que você me faça mais um favor. Quando elas chegarem, quero que você pessoalmente faça o atendimento. Seja educado, mas inflexível. Se elas perguntarem por mim, diga que não sabe de nada. Se elas mencionarem meu nome, diga que não conhece nenhuma Cleusa. Ele assentiu. Entendido. Mais alguma coisa? Pensei por um momento. Sim. Quero saber tudo o que elas fizerem. Onde elas forem, com quem elas falarem, o que elas pedirem. Você me mantém informada. Pode deixar, dona Cleusa. Subi para a suíte presidencial. Fica no último andar do prédio principal, com vista panorâmica para o oceano. Tem 200 metros quadrados, banheira de hidromassagem, varanda privativa, sala de estar, quarto com cama king size e closet. Entrei, tirei os sapatos e caminhei até a varanda. O mar estava calmo, azul turquesa, refletindo a luz do sol. Respirei fundo. O ar tinha cheiro de sal e coco. Era o meu lugar. O lugar que eu construí tijolo por tijolo, centavo por centavo. Tomei banho, vesti um roupão de seda branco e pedi um suco de maracujá no serviço de quarto. Sentei na poltrona da varanda e esperei. Sabia que Odete e Tatiane chegariam a qualquer momento. E quando chegassem, o show começaria. Elas apareceram às 5:30 da tarde. Ronaldo me ligou. Dona Cleusa, elas acabaram de entrar no saguão. Estão na recepção agora. Ótimo. Mantenha a linha aberta. Quero ouvir. Ele colocou o telefone no bolso, mas deixou a ligação ativa. Eu ouvi tudo. A voz de Odete ecoou, alta e imperativa. Boa tarde. Temos reserva VIP. Odete Santos Ferreira e Tatiane Santos Ferreira. Houve uma pausa. Imaginei Ronaldo digitando no computador, franzindo a testa, verificando 2, 3 vezes. Senhora, não estou encontrando nenhuma reserva nesse nome. Como assim não está encontrando? Minha filha vai se casar com o filho de um funcionário daqui. A reserva foi feita há 3 semanas. É VIP. Entendo, senhora, mas não há registro no sistema. Posso ver algum comprovante? E-mail de confirmação? Número de protocolo? Ouvi o barulho de uma bolsa sendo aberta, coisas sendo mexidas. Tatiane disse, a voz tremendo. Mãe, eu recebi o e-mail. Está aqui. Mostre para ele. Mais silêncio. Ronaldo deve ter lido o e-mail. Esse e-mail confirma uma reserva, mas ela foi cancelada ontem às 7 da noite. Diz aqui que o cancelamento foi solicitado pelo titular da conta. Cancelada? Por quem? Não tenho essa informação, senhora. O sistema só registra que houve cancelamento. A voz de Odete subiu 1/8. Isso é um absurdo. Eu não cancelei nada. Quero falar com o gerente agora. Eu sou o gerente, senhora. Então resolva isso. Reative a reserva. Infelizmente não posso fazer isso. O resort está com ocupação completa. Não temos suítes disponíveis. Ocupação completa? Você está de brincadeira comigo? Não, senhora. Posso consultar hotéis próximos se quiser. Há uma pousada a 12 quilômetros daqui que talvez tenha vagas. Ouvi um barulho surdo, como se Odete tivesse batido a mão no balcão. Eu não vou ficar em pousada nenhuma. Eu tenho direito a essa reserva. Minha filha vai se casar com o filho de uma funcionária daqui. Cadê a Cleusa? Chama a Cleusa aqui agora. Cleusa. Desculpe, senhora. Não conheço ninguém com esse nome. Como não conhece? Ela trabalha aqui. É faxineira. Uma mulher velha, baixinha, cabelo grisalho. Temos várias funcionárias na equipe de limpeza, senhora. Não sei de quem a senhora está falando. Isso é um absurdo. Eu quero falar com o dono desse lugar. Quem é o dono? Ronaldo fez uma pausa estratégica. Quando respondeu, sua voz estava perfeitamente neutra. O resort é administrado por uma holding, senhora. O proprietário majoritário não mora aqui. Então me dá o telefone dele. Não tenho autorização para passar informações de contato dos acionistas, senhora. Mas posso registrar uma reclamação formal se quiser. Ouvi Tatiane chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de raiva. Aquele choro agudo e irritante de quem está acostumado a conseguir tudo o que quer. Mãe, o que a gente vai fazer? Eu já postei foto no avião. Todo mundo sabe que eu estou aqui. Cala a boca, Tatiane. Deixa eu pensar. Houve mais alguns minutos de discussão. Odete tentou subornar Ronaldo. Ofereceu R$300 para ele dar um jeito. Ele recusou educadamente. Ela ameaçou processar o resort. Ele disse que ela tinha todo o direito. Finalmente derrotada, Odete perguntou: quanto custa a diária de um quarto normal? Qualquer quarto, o mais barato.
Nossa tarifa mais acessível é R$ 800 a diária, café da manhã incluso. Mas como eu disse, não temos disponibilidade. Ouvi Odete suspirar, um som longo e frustrado. Está bem. Então me indica essa pousada que você falou. Ronaldo deu o endereço. Odete e Tatiane saíram do saguão arrastando as malas, derrotadas, confusas, sem entender o que tinha acontecido. Quando o barulho dos saltos delas desapareceu, Ronaldo voltou ao telefone. Dona Cleusa, elas foram embora. Ótimo trabalho, Ronaldo. Agora me faça um favor. Ligue para a pousada Sol Nascente e avise que 2 hóspedes vão chegar. Diga que o resort está pagando 2 diárias para elas. Mas coloque uma condição. Elas ficam no quarto mais simples, sem ar-condicionado, sem frigobar, sem café da manhã incluso. Ronaldo riu baixinho. A senhora tem certeza? Absoluta. E diga ao dono da pousada que se elas reclamarem, ele deve ser firme. É pegar ou largar. Está feito. Desliguei o telefone e sorri. O primeiro ato tinha terminado. Mas eu ainda não tinha terminado. Naquela noite, jantei sozinha no restaurante principal do resort. Pedi lagosta grelhada, risoto de açafrão e uma taça de vinho branco chileno. Sentei numa mesa na varanda, de frente para o mar. As ondas batiam suavemente na areia. Havia casais jantando, famílias com crianças, grupos de amigos. Todo mundo estava feliz, relaxado, aproveitando. Eu também estava aproveitando, mas por motivos bem diferentes. Ronaldo apareceu às 9 da noite com um relatório. Sentou-se discretamente na cadeira ao meu lado e falou em voz baixa. Dona Cleusa, tenho novidades. Odete ligou para a pousada 2 horas atrás. Reclamou do quarto. Disse que estava calor, que não tinha chuveiro decente, que a cama era dura. O dono ofereceu devolver o dinheiro e ela ir embora. Ela não aceitou. Ficou. E Tatiane? Postou uma foto na piscina da pousada dizendo que estava curtindo o início das férias num lugar charmoso e rústico. Tentou disfarçar. Balancei a cabeça. Ela está morrendo de vergonha. Sem dúvida. E tem mais. Odete ligou para o noivo, seu filho. Meu estômago apertou. O que ela disse? Não sei exatamente, mas ouvi o dono da pousada comentar que ela estava chorando no telefone, falando que tinha acontecido um problema com a reserva, que ela não entendia o que tinha dado errado. Ela não mencionou você. Interessante. Odete não tinha contado para Marcelo sobre a cena do aeroporto. Claro que não. Ela sabia que se ele descobrisse o que ela tinha feito, ele ficaria furioso. Então ela preferiu esconder, fingir que tinha sido apenas um erro administrativo. Mas esconder não ia adiantar, porque no dia seguinte meu filho chegaria ao resort, e quando chegasse, ele descobriria tudo. Acordei às 6 da manhã. Tomei café da manhã na suíte, pão francês quentinho, manteiga de garrafa, queijo coalho, suco de laranja espremido na hora. Depois desci para o spa e fiz uma massagem de 1 hora. A massagista, Joana, era uma mulher jovem que trabalhava no resort há 3 anos. Ela não sabia que eu era a dona. Para ela, eu era apenas mais uma hóspede. A senhora está tensa, ela disse, pressionando os nós nas minhas costas. Trabalha muito? Trabalho sim, mas hoje estou de folga. Aproveite. Esse lugar é um paraíso. Eu trabalho aqui e mesmo assim não me canso da vista. Sorri. Você gosta de trabalhar aqui? Amo. Os patrões tratam a gente bem. Pagam em dia, dão benefícios, respeitam nossos direitos. Não é todo lugar que é assim. É verdade. Ela terminou a massagem e eu voltei para a suíte. Vesti um vestido de linho branco, simples mas elegante, e desci para a piscina principal. Peguei uma espreguiçadeira de frente para o mar, coloquei óculos escuros e fingi ler um livro. Na verdade, eu estava observando, esperando. Marcelo chegaria ao meio-dia, Odete e Tatiane chegariam antes dele, com certeza. Elas tentariam resolver a situação da reserva antes que ele aparecesse, mas não conseguiriam. E quando ele chegasse e descobrisse que a mãe estava hospedada no melhor quarto do resort, enquanto a noiva e a sogra estavam numa pousada vagabunda, ele faria perguntas. E as perguntas levariam às respostas. E as respostas levariam à verdade. Às 10h30, vi Odete e Tatiane entrando no saguão. Elas estavam usando as mesmas roupas do dia anterior, amarrotadas. Os cabelos estavam bagunçados. Odete carregava as 2 malas. Tatiane vinha atrás, mexendo no celular, provavelmente tentando manter a fachada nas redes sociais. Elas foram direto para a recepção. Ronaldo estava lá.
Ele me viu de longe, sentada na piscina, e fez um sinal discreto com a cabeça. Eu assenti. Ele entendeu. Odete bateu na campainha do balcão com força. Bom dia. Vim resolver o problema de ontem. Preciso de um quarto, agora. A recepcionista, Amanda, uma menina de 20 e poucos anos, consultou o sistema. Bom dia, senhora. Infelizmente, continuamos sem disponibilidade. Como assim sem disponibilidade? Esse lugar é enorme. Sim, senhora, mas estamos com ocupação máxima. É alta temporada. Tatiane interveio, a voz chorosa. Mas meu noivo está chegando hoje. Ele vai ficar hospedado aqui. A gente precisa ficar também. Amanda digitou algo no computador. Qual o nome do noivo? Marcelo. Marcelo da Silva Santos. Ah, sim. Ele tem reserva confirmada. Suíte Júnior. 3 diárias. Mas a reserva é individual. Como assim individual? Eu sou a noiva dele. Entendo, senhora, mas a reserva está apenas no nome dele. Se quiserem, posso verificar se há disponibilidade em hotéis próximos. Odete explodiu. Eu não vou ficar em hotel nenhum. Você não está entendendo. Minha filha vai se casar com o filho de uma funcionária daqui, a Cleusa. Cadê a Cleusa? Amanda olhou para Ronaldo confusa. Ele se aproximou. Bom dia, senhoras. Podemos conversar num local mais reservado? Odete bufou, mas seguiu Ronaldo até a sala de reuniões. Tatiane foi atrás. Eu me levantei discretamente da espreguiçadeira e caminhei até o corredor que dava acesso às salas administrativas. Fiquei encostada na parede, perto da porta, onde podia ouvir tudo sem ser vista. A voz de Odete estava mais alta que nunca. Escuta aqui, eu não sei que jogo vocês estão jogando, mas eu exijo falar com a Cleusa. Ela trabalha aqui, ela é faxineira, chama ela agora. Ronaldo manteve a calma. Senhora, já expliquei ontem que não conheço ninguém com esse nome. Se a senhora tem alguma informação de contato, algum sobrenome, matrícula de funcionário, posso tentar localizar. Cleusa! Cleusa da Silva Santos! É a mãe do Marcelo! Houve uma pausa. Ronaldo deve ter feito cara de surpreso, mas eu sabia que ele estava atuando. A senhora está dizendo que a mãe do seu noivo trabalha aqui? Sim, ela trabalha na limpeza, faz uns bicos aqui. Interessante. Mas nosso departamento de RH não tem registro de nenhuma Cleusa da Silva Santos. Posso verificar de novo se quiser, mas tenho certeza. Tatiane começou a chorar de novo, aquele choro irritante. Isso não faz sentido. Ela disse que trabalhava aqui, ela conhece esse lugar. Ronaldo suspirou. Olha, senhoras, vou ser honesto com vocês. É possível que essa pessoa tenha trabalhado aqui no passado e não trabalhe mais. Ou que ela tenha mentido sobre trabalhar aqui. Não sei. Mas o fato é que não posso ajudá-las com a hospedagem. O resort está lotado. Posso oferecer um desconto de 20% na pousada onde vocês ficaram ontem, se quiserem continuar lá. Desconto? Eu não quero desconto, eu quero justiça, eu vou processar esse lugar, vocês vão se arrepender. A senhora tem todo o direito, mas sugiro que esperem o noivo de vocês chegar e conversem com ele. Talvez ele consiga esclarecer a situação melhor do que eu. Odete e Tatiane saíram da sala batendo a porta. Eu me afastei rapidamente e voltei para a piscina. Sentei na espreguiçadeira e fingi estar absorta no livro. Elas passaram por mim sem me ver. Odete estava falando ao telefone. Marcelo, filho, você precisa chegar logo. Aconteceu uma confusão aqui. Não, está tudo bem, mas preciso falar com você pessoalmente. Olhei o relógio. 11h40. Faltava pouco, muito pouco. Marcelo chegou ao meio-dia em ponto. Eu o vi do meu ponto de observação na piscina. Ele é um rapaz alto, de 32 anos, cabelos escuros, olhos iguais aos meus. Trabalha como engenheiro civil numa construtora em Fortaleza. É um bom filho, sempre foi. Respeitoso, trabalhador, honesto. Mas nos últimos 6 meses, desde que começou a namorar Tatiane, ele tinha mudado. Ficou distante. Parou de me visitar toda semana. Parou de ligar todo dia. Eu sabia que Tatiane e Odete estavam por trás disso. Estavam afastando ele de mim aos poucos, preparando o terreno para me excluir completamente depois do casamento. Marcelo entrou no saguão carregando uma mochila. Odete e Tatiane correram para ele. Eu vi a cena de longe. Tatiane se jogou nos braços dele, chorando. Odete falava gesticulando muito, apontando para a recepção, visivelmente alterada. Marcelo ouvia com a testa franzida. Depois de alguns minutos, ele se soltou de Tatiane e foi até o balcão. Conversa com Amanda.
Depois com Ronaldo, que tinha voltado para o saguão. Vi Marcelo mostrando documentos, provavelmente confirmando sua reserva. Vi Ronaldo confirmando. Vi Odete dizendo algo. Vi Marcelo balançando a cabeça, confuso. Ele pegou o celular e discou um número. Meu celular vibrou no meu colo. Respirei fundo e atendi. Oi, filho. Mãe, cadê você? Odete está dizendo que você ia viajar com elas, mas sumiu. O que aconteceu? Estou no resort, filho. Na suíte presidencial. Houve um silêncio longo. Depois, como assim, mãe? Que suíte presidencial? Você trabalha aí, não é? Trabalho sim, mas não da forma que você pensa. Podemos conversar? Pessoalmente? Onde você está? Na piscina principal, de vestido branco. Me encontra aqui. Desliguei antes que ele pudesse responder. Vi ele olhando para o telefone, confuso. Depois ele falou algo para Odete e Tatiane e começou a caminhar na direção da piscina. As duas vieram atrás dele. Meu coração acelerou. Esse era o momento da verdade. Marcelo me viu antes de eu me levantar. Ele parou a 3 metros da espreguiçadeira, os olhos arregalados, como se estivesse tentando processar a imagem que via. Eu estava ali, sentada tranquilamente, de vestido branco, óculos escuros, com uma taça de suco de abacaxi na mão, na área VIP da piscina, a área que só hóspedes da suíte presidencial podiam acessar. Mãe, ele disse, a voz incerta. O que você está fazendo aqui? Me levantei devagar, tirei os óculos escuros e olhei para ele. Oi, filho. Chega mais perto. Precisamos conversar. Odete e Tatiane tinham parado logo atrás dele. Quando Odete me viu, seu rosto mudou completamente. A confusão deu lugar ao choque. Depois o choque deu lugar à raiva. Ela deu 2 passos à frente e apontou o dedo para mim, a voz saindo esganiçada. Você! O que você está fazendo aqui? Você deveria estar em casa. Eu mandei você voltar. Marcelo virou a cabeça para Odete, franzindo a testa. Como assim você mandou ela voltar? Do que você está falando? Odete percebeu o erro e tentou consertar. Não, eu quis dizer é que nós achamos que ela não ia conseguir vir. Por que ela não ia conseguir vir? Você não disse que convidou ela para viajar com vocês? Tatiane interveio, a voz tremendo. A gente convidou, amor. Mas aí aconteceu uma confusão no aeroporto e... Que confusão? Fiz um gesto com a mão, interrompendo. Marcelo, senta aqui do meu lado. Tem muita coisa que você precisa saber. Ele hesitou por um segundo, mas obedeceu. Sentou na espreguiçadeira ao meu lado. Odete e Tatiane ficaram de pé, as duas tensas, como soldados esperando ordens. Respirei fundo e comecei. Filho, ontem de manhã, quando você saiu para resolver aquele problema no trabalho, eu fui para o aeroporto com Tatiane e Odete. Estava animada. Achei que seria uma oportunidade de nos conhecermos melhor, de criar um laço antes do casamento. Mas quando chegamos lá, na fila do check-in, Odete arrancou minha passagem da minha mão e rasgou na frente de todo mundo. Marcelo virou para Odete. Ela fez o quê? Odete tentou rir, mas o som saiu forçado e nervoso. Marcelo, não foi bem assim. Ela está exagerando. Ela rasgou minha passagem em 8 pedaços. Continuei, mantendo a voz calma. E depois berrou, na frente de dezenas de pessoas, que eu não ia desonrar a família dela naquele paraíso. Que eu deveria voltar para casa e esfregar a privada dela, porque era para isso que eu servia. Que gente como eu não sentava na mesma mesa que elas. Marcelo ficou branco. Ele olhou para Odete, depois para Tatiane, depois de volta para mim. Isso é verdade? Tatiane baixou os olhos. Não conseguiu segurar o olhar do noivo. E aquele gesto, aquele silêncio, foi mais eloquente que qualquer palavra. Odete tentou se defender. Marcelo, você precisa entender. Eu estava nervosa. A gente tinha gastado tanto dinheiro nessa viagem. E sua mãe, ela é faxineira, filho. Eu não queria que as pessoas no resort pensassem que nossa família era... pobre? Completei. Inferior? Desqualificada? Odete engoliu seco. Não foi isso que eu quis dizer. Marcelo passou a mão pelo rosto, os olhos marejados. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Se eu soubesse, coloquei a mão no braço dele. Eu sei, filho. Elas esperaram você não estar lá para fazer isso. Foi premeditado. Ele se virou para Tatiane, a voz saindo mais alta. Você viu isso acontecer e não fez nada? Não defendeu minha mãe? Tatiane começou a chorar. Eu não sabia o que fazer, amor. Minha mãe estava tão nervosa, eu achei que era melhor não me meter. Não se meter?
Ela humilhou minha mãe e você achou melhor não se meter? Odete tentou mudar o foco. Tudo bem, eu errei, eu admito. Mas explica então, Cleusa, como você está aqui, hospedada na suíte presidencial? Você não trabalha nesse resort como faxineira? Sorri. Era a hora. Eu trabalho aqui sim, Odete, mas não como faxineira. Eu sou a dona. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcelo me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma. Odete abriu e fechou a boca 3 vezes sem conseguir emitir som. Tatiane parou de chorar instantaneamente. Como assim, a dona? Marcelo finalmente conseguiu perguntar. Sou a sócia majoritária do Resort Paraíso Azul. Tenho 62% das ações. O resort vale 42 milhões de reais. Minha parte vale 8 milhões e 400 mil reais. Marcelo balançou a cabeça. Mas como? Você trabalha como faxineira. Você sempre trabalhou como faxineira. Eu comecei como faxineira, aos 19 anos, mas eu fui juntando dinheiro, filho. Cada centavo, durante anos. Investia em ouro, depois em ações. Há 20 anos, quando esse lugar era só um terreno com projeto, eu investi 20 mil reais. Fui comprando mais cotas ao longo do tempo. Hoje, eu sou a dona. Mas por que você nunca me contou? Porque eu queria que as pessoas me tratassem pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Queria saber quem era real e quem era falso. E ontem, no aeroporto, eu descobri exatamente quem é quem. Odete tinha recuperado a voz, mas ela saía trêmula. Você está mentindo. Isso é mentira. Você é faxineira. Peguei meu celular e liguei para Ronaldo. Ronaldo, pode vir até a piscina principal, por favor? Traga os documentos da holding. 2 minutos depois, Ronaldo apareceu com uma pasta de couro. Cumprimentou Marcelo educadamente e me entregou os papéis. Abri a pasta e mostrei para meu filho. Contratos sociais, certificados de ações, extratos bancários, tudo com meu nome. Cleusa da Silva Santos. Marcelo pegou os documentos com as mãos tremendo e leu cada linha. Quando terminou, ele olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, por que você nunca me contou? Porque eu não queria que você mudasse comigo. Não queria que você me tratasse diferente. Não queria que as pessoas ao seu redor se aproximassem por interesse. E agora, eu vejo que eu estava certa. Essas 2 pessoas, apontei para Odete e Tatiane, me trataram como lixo quando acharam que eu não tinha nada. Imagina como teriam me tratado se soubessem que eu tenho dinheiro. Odete caiu de joelhos. Literalmente. Ela se ajoelhou na beira da piscina, as mãos juntas em posição de súplica. Cleusa, me perdoa. Eu errei. Eu errei muito. Eu não sabia. Se você soubesse que eu sou rica, você me trataria bem. Mas como você achava que eu era pobre, você me tratou como lixo. É isso que você está me dizendo? Odete não respondeu, porque não havia resposta possível. Tatiane tentou se aproximar de Marcelo, mas ele levantou a mão, impedindo. Não encosta em mim. Amor, eu sinto muito. Eu juro que sinto muito. Você sentiu o quê? Você viu minha mãe sendo humilhada e ficou calada. Você não disse uma palavra sequer. Eu estava em choque. Eu não sabia o que fazer. Você sabia exatamente o que fazer. Você sabia que tinha que me defender. Mas você escolheu ficar do lado da sua mãe. Você escolheu. Marcelo se virou para mim, a voz embargada. Mãe, eu sinto muito. Eu deveria ter percebido. Deveria ter visto quem essas pessoas realmente eram. Segurei a mão dele. Filho, você não tem culpa. Elas são boas em fingir. Mas agora você sabe a verdade. E a verdade te liberta. Ele assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Depois se virou para Tatiane. O noivado acabou. Tatiane soluçou alto. Não, amor, por favor. A gente pode conversar. A gente pode resolver isso. Não tenho o que resolver. Eu não vou casar com alguém que trata minha mãe desse jeito. Eu não vou entrar numa família que acha que pode humilhar as pessoas por causa de dinheiro. Acabou. Ele tirou o anel de noivado do bolso, o anel que ele tinha comprado com o dinheiro que juntou durante 1 ano, e colocou na mesinha de apoio ao lado da espreguiçadeira. Tatiane olhou para o anel como se ele fosse a última boia de um navio afundando. Odete continuava de joelhos, agora chorando de verdade, percebendo que tinha perdido tudo. A chance de entrar numa família rica, a chance de ter uma sogra milionária, a chance de status. Ronaldo se aproximou discretamente. Dona Cleusa, preciso que as senhoras se retirem do resort.
Estão incomodando os outros hóspedes. Odete levantou, as pernas bambas. Mas onde vamos ficar? Isso não é mais problema meu, respondi. Vocês têm até às 6 da tarde para sair do resort. Depois disso, vou chamar a segurança. Tatiane pegou a bolsa e o anel, os olhos vermelhos e inchados. Ela olhou para Marcelo uma última vez, esperando que ele mudasse de ideia. Ele não mudou. Ela e Odete saíram da área da piscina arrastando as malas, derrotadas, humilhadas, exatamente como eu tinha sido humilhada no aeroporto. A diferença é que a humilhação delas era pública e merecida. Marcelo ficou sentado ao meu lado por quase 1 hora em silêncio, apenas olhando para o mar. Eu respeitei o silêncio dele. Sabia que ele estava processando tudo. Finalmente ele falou: Mãe, eu fui um idiota. Não foi não, filho. Fui sim. Eu me afastei de você. Parei de te visitar. Parei de te ligar todo dia. Tudo porque Tatiane dizia que eu era muito grudado em você, que eu precisava criar independência, que homem adulto não fica ligando pra mãe todo dia. Ela te manipulou. Eu deixei ela me manipular. Eu deixei ela e a mãe dela me afastarem de você. Ele segurou minha mão com força. Me perdoa, mãe. Não tem nada pra perdoar, filho. Você foi enganado, mas agora você enxergou. E o importante é que você está aqui. Ele sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado. Estou. E vou continuar aqui. Vou cancelar minha reserva e vou ficar na sua suíte. Quero passar esses 3 dias com você. Quero conhecer tudo sobre sua vida. Quero saber como você construiu tudo isso. Vai ser um prazer te contar. Passamos o resto da tarde conversando. Contei para ele cada detalhe da minha trajetória. Como eu economizava R$ 10 por semana quando ganhava 300. Como eu comprava ouro em vez de roupa. Como eu estudava sobre investimentos na biblioteca pública. Como eu comprei minha primeira ação. Como eu conheci os sócios que estavam abrindo o resort e decidi apostar neles. Como eu acompanhei a construção tijolo por tijolo. Como eu reinvesti todos os lucros durante 15 anos até me tornar a sócia majoritária. Marcelo ouvia tudo com os olhos arregalados, como se estivesse conhecendo a mãe pela primeira vez. E, de certa forma, estava. Quando terminei, ele disse: Mãe, você é incrível. Você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Eu só fiz o que tinha que ser feito, trabalhei duro e fui inteligente com o dinheiro. Não, você fez mais que isso. Você construiu um império sozinha, do zero, e manteve a humildade. Manteve os pés no chão. Tem gente que ganha dinheiro fácil e perde a noção. Você ganhou dinheiro no sacrifício e continuou sendo você. Abracei meu filho. E naquele abraço, senti que tudo tinha valido a pena. A humilhação no aeroporto. O plano de vingança. Tudo. Porque no final, o que importava não era o dinheiro. Era isso. Era ter meu filho de volta. Era ele enxergar meu valor. Era ele me respeitar, não porque eu era rica, mas porque eu era forte. Naquela noite, jantamos juntos no restaurante principal. Pedi ao chefe para preparar um menu especial. Entrada de camarões ao alho e óleo. Prato principal de picanha na chapa com farofa de banana. Sobremesa de pudim de leite condensado. Tudo que Marcelo gostava desde criança. Conversamos, rimos, relembramos histórias antigas. Ele me contou sobre o trabalho, sobre os projetos que estava tocando, sobre os sonhos que tinha para o futuro. Eu ouvi tudo com atenção, feliz por ter meu filho de volta. Às 10 da noite, Ronaldo apareceu na nossa mesa. Dona Cleusa, desculpe interromper, mas tem uma situação que a senhora precisa saber. O que foi? Odete e Tatiane ainda estão no resort. Elas não saíram. Franzi a testa. Como assim não saíram? Eu dei prazo até às 6. Elas foram para a recepção e disseram que não tinham dinheiro para voltar para Fortaleza. Pediram para usar o telefone e ligaram para algumas pessoas, mas ninguém atendeu ou ninguém podia ajudar. Agora estão sentadas no saguão, sem saber o que fazer. Marcelo bufou. Deixa elas lá. Não é problema da gente. Mas algo dentro de mim não deixava eu simplesmente ignorar. Não era pena. Não era compaixão. Era justiça. Justiça real. A justiça não é só punir, é ensinar, é fazer a pessoa entender o erro. E Odete ainda não tinha entendido completamente. Ronaldo, diz para elas que eu tenho uma proposta. Marcelo me olhou. Mãe, o que você vai fazer? Você vai ver. 15 minutos depois, Odete e Tatiane entraram no restaurante escoltadas por Ronaldo. As duas estavam acabadas, olheiras profundas,
Cabelos desgrenhados, roupas amarrotadas. Odete mal conseguia me olhar nos olhos. Tatiane chorava baixinho. Senta, disse, apontando para as 2 cadeiras vazias na mesa. Elas sentaram. O silêncio era constrangedor. Finalmente, Odete falou, a voz saindo fraca. Cleusa, eu não tenho dinheiro para voltar. Meu cartão de crédito está bloqueado. Tentei ligar para minha irmã, para minhas amigas, mas ninguém pode me ajudar agora. Por favor, me empresta o dinheiro da passagem. Eu te pago quando chegar em casa. Você vai me pagar com que dinheiro, Odete? Você trabalha? Ela baixou a cabeça. Não, sou dona de casa. E seu marido? Ele faleceu há 5 anos. E como você vive? Com a pensão dele, R$ 1.200 por mês. R$ 1.200. E você se achava no direito de me humilhar porque eu trabalho como faxineira, sendo que faxineira ganha R$ 1.400. Mais que você. Odete não respondeu. Não tinha o que responder. Tatiane tentou intervir. Dona Cleusa, por favor. A gente errou. A gente sabe que errou. Mas a gente não tem para onde ir. Olhei para as 2. E então falei. Eu vou fazer uma proposta. Vocês podem aceitar ou recusar. Se recusarem, vocês se viram sozinhas. Se aceitarem, eu pago a passagem de volta para vocês. Odete levantou a cabeça. Um brilho de esperança nos olhos. Qualquer coisa. Eu aceito qualquer coisa. O resort está sem 2 funcionárias da equipe de limpeza. Elas pediram demissão ontem. Eu preciso de alguém para limpar os banheiros da área da piscina amanhã de manhã. Das 6 às 10. 4 horas de trabalho. Se vocês 2 fizerem isso, eu pago a passagem de volta e mais R$ 200 para cada uma para despesas da viagem. O rosto de Odete desmoronou. Você quer que eu limpe banheiro? Isso. Exatamente. Exatamente o que você disse que eu servia para fazer. Esfregar privadas. Tatiane soluçou. Dona Cleusa, isso é humilhação. É? Então você acha que quando sua mãe me mandou esfregar a privada dela no aeroporto, ela estava me humilhando? Tatiane não respondeu. Odete começou a tremer. Ela estava entendendo. Finalmente estava entendendo. Cleusa, eu não posso fazer isso. Então você se vira. A escolha é sua. Marcelo estava observando tudo em silêncio. Ele não interferiu. Sabia que eu precisava fazer aquilo. Odete olhou para Tatiane. Tatiane olhou para Odete. As 2 estavam presas. Não tinham saída. Não tinham dinheiro. Não tinham ninguém para ajudar. E a única forma de voltarem para casa era aceitando minha proposta. Depois de um longo silêncio, Odete sussurrou. Eu aceito. E você, Tatiane? Ela enxugou as lágrimas. Eu também aceito. Ótimo. Ronaldo vai levar vocês até o alojamento das funcionárias. Vocês vão dormir lá. Amanhã, às 5h30, ele vai acordar vocês e levar até o depósito de material de limpeza. Às 6 em ponto, vocês começam. Às 10, quando terminarem, eu pago a passagem. Ronaldo fez um gesto para elas se levantarem. Elas obedeceram em silêncio e saíram do restaurante. Quando a porta fechou, Marcelo me olhou e disse: Mãe, isso foi pesado. Foi justo. Você acha que ela vai aprender alguma coisa? Não sei. Mas pelo menos ela vai sentir na pele o que é ser tratada como inferior. O que é ter que fazer um trabalho que ela considerava sujo e humilhante. Quem sabe assim, ela pensa 2 vezes antes de humilhar alguém de novo. Marcelo assentiu. Você é sábia, mãe. Não sou não, filho. Só sou justa. Na manhã seguinte, acordei às 5h45. Vesti um conjuntinho de academia e desci para a área da piscina. Queria ver com meus próprios olhos. Cheguei às 6 em ponto. Odete e Tatiane já estavam lá, vestindo uniformes de limpeza que Ronaldo tinha providenciado. Elas seguravam baldes, esfregões, panos e produtos de limpeza. Pareciam 2 crianças perdidas. A supervisora da limpeza, Dona Marlene, uma senhora de 50 anos que trabalha comigo há 10 anos, estava dando as instruções. Vocês vão começar pelos banheiros femininos. 3 cabines. Tem que esfregar o vaso, a pia, o chão, o espelho. Depois passam para a área das duchas. Tem 6 duchas. Tem que remover qualquer resto de sabonete, shampoo, fio de cabelo. Depois, fazem os banheiros masculinos. Mesma coisa. Quando terminarem, me chamam para vistoriar. Odete olhou para as luvas de borracha amarela que Dona Marlene tinha entregado como se fossem cobras venenosas. Tatiane estava pálida.
Nenhuma das duas tinha feito trabalho braçal na vida. E agora iam ter que fazer. Não porque estavam sendo forçadas no sentido literal, mas porque não tinham escolha. Porque tinham se colocado naquela posição. Porque tinham me humilhado e agora tinham que engolir o próprio veneno. Fiquei observando de longe, escondida atrás de uma coluna. Vi Odete entrar no primeiro banheiro. Vi ela colocar as luvas, pegar o esfregão e se ajoelhar na frente do vaso sanitário. Vi ela esfregar, devagar, com nojo, com raiva, mas esfregar, porque não tinha outro jeito. Tatiane estava na cabine ao lado fazendo a mesma coisa. As duas trabalhavam em silêncio, apenas o som do esfregão raspando a louça, ecoando no banheiro vazio. Fiquei ali por 15 minutos. Depois voltei para a suíte. Não precisava ver mais. Já tinha visto o suficiente. A humilhação tinha se completado. O círculo tinha se fechado. Odete tinha me mandado esfregar privadas. E agora ela estava esfregando privadas. No meu resort. Com o meu uniforme. Sob as minhas ordens. Às 10 da manhã, Ronaldo me ligou. Dona Cleusa. Elas terminaram. Dona Marlene vistoriou e aprovou o trabalho. O que a senhora quer que eu faça? Traz elas até a minha suíte. 10 minutos depois, bateram na porta. Abri. Odete e Tatiane estavam suadas, os cabelos grudados na testa, as mãos vermelhas de tanto esfregar. O cheiro de desinfetante impregnava as roupas delas. Elas estavam exaustas, física e emocionalmente. Mandei elas entrarem e sentarem no sofá da sala de estar. Peguei 2 envelopes que tinha preparado. Dentro de cada um tinha R$ 400 em dinheiro e as passagens de volta para Fortaleza. Estendi os envelopes. Odete pegou com as mãos tremendo. Tatiane pegou em silêncio. Está tudo aí. Passagens para o voo das 2 da tarde, R$ 400 cada uma, 200 pelo trabalho de hoje, 200 extras para vocês comerem alguma coisa e pagarem táxi quando chegarem em Fortaleza. Odete olhou para o envelope como se não acreditasse que era real. Depois olhou para mim, e pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, eu vi algo diferente nos olhos dela. Não era raiva, não era ódio, era vergonha, vergonha real, profunda, a vergonha de quem finalmente entendeu o que fez. Cleusa, ela disse, a voz falhando, eu sinto muito mesmo. Eu fui horrível com você, eu te tratei como lixo. E você não merecia. Ninguém merece ser tratado daquele jeito. Não, ninguém merece. Eu achava que por você ser faxineira, por você não ter dinheiro, você era menor que eu. Eu achava que eu era melhor. Mas eu não sou. Você trabalhou a vida inteira, construiu um império. E eu não fiz nada. Eu vivi da pensão do meu marido e achei que isso me dava o direito de humilhar os outros. E agora? O que você aprendeu? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Aprendi que trabalho honesto não é humilhação. Aprendi que dinheiro não define caráter. Aprendi que eu preciso respeitar as pessoas independente do que elas fazem ou do que elas têm. Olhei para Tatiane. E você? Tatiane estava chorando baixinho. Eu aprendi que não posso ficar calada quando vejo injustiça. Eu vi minha mãe te humilhar e não fiz nada. Eu sou tão culpada quanto ela. E eu perdi um homem incrível por causa disso. Perdi o Marcelo e foi culpa minha. Foi. Será que ele me daria uma segunda chance? Balancei a cabeça. Não. Ela soluçou mais alto, mas não discutiu. Sabia que era verdade. Sabia que tinha perdido. Odete se levantou, segurando o envelope contra o peito. Obrigada, Cleusa. Por tudo. Pelo trabalho, pelo dinheiro, pela lição. Eu vou carregar isso comigo pro resto da vida. Espero que carregue mesmo. E espero que você mude. De verdade, que você trate as pessoas melhor, que você respeite os outros, porque humilhar alguém não te faz maior, Odete, só te faz menor. Ela assentiu e saiu da suíte. Tatiane a seguiu. Fechei a porta e respirei fundo. Estava feito. Tudo estava feito. A justiça tinha sido feita, não da forma cruel, não da forma vingativa, mas da forma certa, da forma que ensinava, da forma que transformava. Passei os próximos 2 dias com Marcelo. Mostramos o resort inteiro. Apresentei ele para todos os funcionários. Contei as histórias de cada um. Seu Joaquim, o jardineiro que trabalha comigo há 18 anos. Dona Marlene, a supervisora da limpeza que me ajudou quando eu ainda era funcionária. Ronaldo,
o gerente que cresceu junto com o resort, Amanda, a recepcionista jovem que está estudando administração de empresas com uma bolsa que eu financio. Marcelo conheceu cada pessoa, apertou cada mão, ouviu cada história. E a cada história, ele me olhava com mais admiração. No último dia, enquanto tomávamos café da manhã na varanda da suíte, ele disse: "Mãe, eu quero trabalhar com você." Olhei para ele, surpresa. "Como assim?" "Quero trabalhar no resort, quero aprender o negócio, quero ajudar você a expandir. Você construiu tudo isso sozinha, mas não precisa continuar sozinha. Eu sou engenheiro. Posso ajudar com expansões, reformas, novos projetos. Podemos fazer isso juntos." Senti meu coração apertar. "Você tem certeza? Você tem um emprego bom em Fortaleza." "Tenho, mas não é meu sonho. Meu sonho é trabalhar com você, construir algo junto com você, continuar o legado que você começou." Segurei a mão dele. "Então vamos fazer isso. Juntos." Ele sorriu. E naquele sorriso, vi tudo o que eu sempre quis. Não era o dinheiro, não era o sucesso. Era isso. Era ter meu filho ao meu lado. Era saber que tudo o que eu construí não ia morrer comigo. Ia continuar, ia crescer, na mão de alguém que eu confiava, na mão do meu filho. Voltamos para Fortaleza 3 dias depois. Marcelo foi direto para a construtora onde trabalhava e pediu demissão. O chefe dele ficou surpreso, tentou convencê-lo a ficar, ofereceu aumento, mas Marcelo foi firme. Disse que tinha encontrado algo maior, algo que fazia sentido. 2 semanas depois, ele se mudou para uma casa perto do resort e começou a trabalhar comigo oficialmente. Os primeiros meses foram de aprendizado. Ele acompanhou cada área, entendeu cada processo, conheceu cada fornecedor, propôs melhorias, sugeriu expansões, trouxe ideias novas. E eu ouvia tudo com atenção, porque ele não era apenas meu filho, ele era meu sócio, meu parceiro, meu sucessor. 6 meses depois da história toda, Marcelo me ligou empolgado. "Mãe, você precisa vir aqui no escritório. Agora." Cheguei em 15 minutos. Ele estava com Ronaldo, os dois sorrindo. "O que foi?" "A gente fechou um contrato com uma rede hoteleira internacional. Eles querem fazer uma parceria com a gente. Vão investir 12 milhões de reais para expandir o resort, mais 50 suítes, um novo spa, um centro de convenções, e você continua com o controle majoritário." Olhei para os documentos que ele me mostrava. Li cada linha. Era real. Era verdade. Meu filho tinha fechado o maior contrato da história do resort. "Marcelo, isso é incrível." "Não é incrível, mãe. É o que você merece. Você construiu esse lugar do zero. Agora a gente vai levar ele para o próximo nível." Abracei meu filho. E naquele abraço, senti que tudo tinha valido a pena. Cada centavo economizado, cada hora de trabalho duro, cada sacrifício. Porque agora eu não estava sozinha, estava com ele. E juntos a gente ia construir algo ainda maior. Hoje, 2 anos depois de tudo aquilo, o Resort Paraíso Azul tem 170 suítes, 5 restaurantes, 3 spas e é referência no Nordeste. Vale 85 milhões de reais. Minha participação vale 52 milhões. Marcelo é o diretor de operações. Ronaldo é o diretor-geral. E eu continuo sendo eu. Moro na mesma casa simples em Messejana. Uso as mesmas roupas discretas. Pego o ônibus quando vou para Fortaleza. Porque o dinheiro não me mudou. E nunca vai mudar. Às vezes, quando estou no resort, eu desço até a área de limpeza e converso com as meninas que trabalham lá. Pergunto sobre as famílias delas, sobre os sonhos delas, sobre as dificuldades. E sempre que posso, eu ajudo. Pago cursos. Dou bolsas de estudo para os filhos. Financio pequenos negócios. Porque eu sei o que é começar de baixo. Sei o que é não ter oportunidade. E sei que uma mão estendida pode mudar uma vida inteira. Nunca mais vi Odete ou Tatiane, mas de vez em quando eu penso nelas. Penso se elas aprenderam realmente. Penso se aquelas 4 horas limpando banheiros mudaram algo dentro delas. Espero que sim. Espero que elas tenham entendido que trabalho honesto não é humilhação, que respeito não depende de conta bancária, que caráter não se compra. Marcelo está namorando agora. Uma moça simples, professora de escola pública, que ganha 2.000 reais por mês e é feliz. Ela sabe que ele trabalha no resort, mas não sabe que ele é sócio, não sabe que a mãe dele é milionária. E está tudo bem, porque se ela é a pessoa certa, ela vai amar ele do jeito que ele é. E se não for, a gente vai descobrir antes de ser tarde demais.
Se você chegou até aqui, até o final dessa história, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Nunca deixe ninguém te fazer sentir inferior por causa do seu trabalho. Não importa se você é faxineira, gari, porteiro, cozinheira, motorista, vendedor, atendente. Trabalho honesto é digno, sempre. E quem te humilha por causa da sua profissão não é melhor que você. É pior, porque caráter não se mede por dinheiro, se mede por respeito. E se você está passando por uma situação de humilhação, de desrespeito, de abuso, saiba que você não precisa aceitar. Você tem direito de colocar limites, de dizer não, de se afastar de pessoas tóxicas, mesmo que essas pessoas sejam da sua família, mesmo que sejam pessoas que você ama. Porque amor de verdade respeita. Amor de verdade enxerga valor. Amor de verdade não humilha. Eu espero que essa história te inspire, te dê forças, te mostre que é possível dar a volta por cima, que é possível construir uma vida digna mesmo começando de baixo, que é possível ser respeitado sem precisar ser arrogante, que é possível ter dinheiro sem perder a essência. Antes de eu me despedir, deixa eu te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Eu quero saber onde estão as pessoas que acreditam em justiça, em respeito, em dignidade. E se essa história te tocou de alguma forma, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque quanto mais a gente espalha mensagens de empoderamento, mais a gente transforma o mundo. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque aqui, toda semana, eu trago histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Pessoas que foram humilhadas e deram a volta por cima. Pessoas que foram descartadas e provaram seu valor. Pessoas como eu e como você. Meu nome é Cleusa. Tenho 65 anos. Sou empresária, investidora, mãe e, acima de tudo, uma mulher que nunca abaixou a cabeça. E essa é minha história. Uma história de justiça, de respeito, de dignidade, uma história que mostra que, no final, o mundo gira, e quando gira, quem estava por cima pode cair, e quem estava por baixo pode subir. Basta nunca desistir. Até a próxima história.